Saudações musicais a todos, sejam muito bem-vindos aí a uma palestra que a gente vai trabalhar aqui dentro do curso de graduação em música do UNES, né? Mais propriamente numa atividade interdisciplinar extensionista, que também, né, está sendo ofertada para a comunidade, né, externa ao nosso curso aí, né, para os nossos parceiros, nossos polos e pessoas da comunidade de uma forma geral, né? A ideia aqui é poder trabalhar com alguns pontos relacionados à, à preparação, né, que a gente possa desenvolver aí para a realização de concursos, de processos seletivos, né, de provas, né? Então, acho que isso é interessante para que a gente possa trabalhar essa de, denominada soft skill, né? Que às vezes a gente fica tão focado, né, naquelas habilidades específicas das matérias, dos conteúdos, dos elementos específicos que estão no edital aí, né, para a gente se preparar para as matérias da prova em questão, né? E a gente às vezes se esquece que existe uma outra habilidade além, né, que também é importante, né? Lógico, não é mais importante do que saber os conteúdos, saber refletir, saber desenvolver o processo lógico e se preparar, estudar frente aos pontos, né, abordados na prova em questão, mas há alguns outros elementos que eu acho que a gente pode desenvolver para otimizar essa preparação e também para otimizar esse processo de realização da prova de uma forma mais tranquila, tá? Vocês devem ter visto isso em outros locais, tem, né, concurseiros profissionais, né, que a gente fala, né? Tem gente que tem esse objetivo, né? Então, às vezes, né, separa um tempo para ficar se preparando, cujo objetivo é passar em um concurso aí. E a área de música, a gente está vendo aí que está tendo muito concurso por aí. Eu já tive, né, aqui mesmo há alguns dias atrás, né, já tive notícia de concursos aí para professores em institutos federais, em Cefetes, em escolas, né, de conservatórios, em escolas de música, em universidades também. Então, acho que isso é algo que está, né, cada vez mais presente aí, graças a Deus, dentro da nossa realidade, né? Então, a música, ela já está cada vez mais sendo tratada como uma matéria, um conhecimento que pode e deve ser trabalhado dentro das instituições, né? Além disso, a gente ainda tem concursos para músicos mesmo, né? Para profissionais, né? Por exemplo, em orquestras, profissionais que trabalham em outros contextos aí da prática musical de uma forma geral, né? Lógico que aqui a gente vai dar uma focada, né, nesses aspectos mais relacionados à música, mas a gente pode aplicar isso a outras possibilidades também, né? Mas só que eu vou puxar um pouquinho para o lado da música. Então a ideia é que a gente trabalhe algumas dicas aí para quem quiser se preparar, né, para otimizar esse processo, ok? Eu estou aqui com o pessoal, né, o Pedro, muito boa noite, estamos junto aí, gente, deixa eu ver aqui, Amanda, seja muito bem-vinda, Sirena, Claumeni, Francirene, João Batista, estamos junto aí, gente. E qualquer dúvida que tiver, vocês podem colocar aqui no bate-papo, tá? Tá aqui no chat da sessão aqui. Eu estou de olho aqui, eu consegui ajeitar aqui as telas e estou conseguindo acompanhar o chat aqui também, tá bom? Pode interagir aí, fique à vontade, tá? Bom, então, iniciando aí, né, a gente vai trabalhar aí essas dicas, e o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é a gente conhecer o edital,
né? Então, fazer uma leitura detalhada do edital. Então, o edital é um documento que mostra as regras preliminares e as regras de desenvolvimento do concurso ou da prova, do processo seletivo em questão, tá? Então, é um documento que sai com algumas regras, com alguns pontos, né, com algumas informações importantes sobre a data, né, sobre o cargo em questão que está sendo ofertado ou a vaga em questão, né, então todo o processo de conhecer o que a gente vai trabalhar dentro desse processo seletivo, desse concurso, está dentro ali do edital. Então, é importante que a gente leia o edital com afinco e com calma, tá? Então, é uma coisa importante que a gente trabalhe. Destaque ali as datas, importante, porque a gente não perca nenhuma data. Então, no edital vai ter as datas, né, dos períodos de inscrição, o que é necessário. Tem alguns concursos que eles, além da prova, eles têm a prova de títulos. Então, fiquem atentos à prova de títulos que vai ter, se tiver, tá? Então, tem essa questão ali. E na prova de títulos, ali, geralmente detalham o que é para ser enviado, o formato, para qual e-mail, de qual data a tal data, né? Então é importante ficar atento a isso, porque às vezes você só olha só quando que vai ser realizado o concurso e esquece da prova de título, e prova de título às vezes vale bastante, né? A prova de título geralmente, né, você envia lá a sua documentação, seu currículo, às vezes tem alguns concursos, né, como eu já participei de alguns, que eles pedem, por exemplo, junto com, além da prova de título, tem uma prova escrita e tem a prova didática, tá? E tem alguns outros que, além da prova didática, ainda tem a construção de um projeto, no caso de universidades, tem um projeto de extensão, tá? E aí eles colocam as regras ali. Então vai estar tudo no edital. Então se atentem às etapas, né? Porque às vezes o concurso a gente pensa que é só a prova. Não. Tem outros elementos que podem acontecer ali e que valem ponto. Tá? E que se a gente souber, né, identificar ali os pontos, a gente pode, né, ter bastante vantagem nesse processo também aí, né? Então, dá uma olhadinha nesse edital com atenção para entender todo o processo do conteúdo programático que vai ser trabalhado, as etapas, as regras específicas, os materiais recomendados. Então, aí, dá uma olhadinha quais são os pontos que vão ser trabalhados no concurso, geralmente, né, ou nos processos seletivos, tem ali, né, vai ser trabalhado esse aspecto tal dessa matéria, vai ser trabalhado isso e assim. A prova didática, às vezes tem para dar aula, né? Eu, por exemplo, quando eu fui entrar aqui no Unis, né, o meu processo seletivo teve uma prova, depois da prova, né, no próprio processo seletivo, tinha uma aula, né, didática ali. Eu tinha que dar uma aula para uma banca de professores com determinados assuntos específicos para poder ser trabalhado e desenvolvido ali naquela aula. Então, se atentem a esse processo, veja direitinho o que é trabalhado, dá uma olhadinha na instituição, qual que é, né, se você conseguir investigar ali, qual que é o viés, né, pedagógico que eles trabalham, né? Dá uma olhadinha, tenta descobrir, né? É uma coisa mais tradicional? Não, é uma coisa mais interacionista, e aí veja se vai estar disponível um PowerPoint, se vai estar disponível algum outro recurso, se você vai poder levar instrumentos e etc. Né? Então é importante a gente dar uma olhada nesses aspectos aí no edital. Tá? Então, para isso, não tem outro ponto. É importante que leia o edital da primeira palavra à última palavra, tá? Não deixem, porque isso, né, parece que, né, a gente fica, poxa, mas o edital tem várias páginas, nossa, são vários itens, vários parágrafos, mas vale a pena, né? Leia, né, com calma ali você já está começando a exercitar o processo de conhecimento e de preparação, já o início da preparação é ali, tá? Então leia com cuidado, destaque os pontos importantes, as datas, já marque
né, as datas no seu calendário, na sua agenda ali, para você ter em mente ali esses aspectos aí, tá? Então isso é fundamental, tá? Porque às vezes, ó, vou fazer o concurso, eu já vejo lá, não, só deixa eu ver que dia que vai ser a prova e que vai cair, beleza. Então o resto não precisa. Não é bem assim, tá? Não caia nessa armadilha, tá? Hoje a gente está muito acelerado, né? Mas não caia nessa armadilha, ok? Bom, outro ponto que eu acho interessante para a gente poder trabalhar na preparação dos processos seletivos, concursos, provas em questão, é planejamento e organização. Depois que você leu o edital, destacou os pontos importantes, viu o que vai cair, quais são os procedimentos, como que esse processo seletivo ele vai se dividir, se vai ser uma prova, se vai ser a prova didática, etc. e tal, como a gente já comentou anteriormente. Agora a ideia é a gente começar a trabalhar uma estratégia, né? Então, vamos lá, vamos né, trabalhar o aspecto da estratégia. Estratégia vem do termo stratégos, né? Que tem a ver com o aspecto lá na Grécia Antiga de se preparar para um embate, né? Estratégia vem da arte da guerra, né? E foi desenvolvido dentro dessa perspectiva, né? E aí você vai, né, para esse embate mesmo, né? Desse processo de ir, né, e enfrentar esses desafios. Mas é importante que você antes, qual que é o primeiro ponto de uma estratégia de um grande general? É conhecer o seu oponente ali, no caso a prova, no caso, né, o processo que você vai trabalhar ali, então você vai ter que conhecer. Mas não é só isso, né? Os grandes generais, o que eles fazem? Eles conhecem também o terreno. Então é importante que você conheça o terreno onde você vai trabalhar. Então veja ali qual que é o contexto, se prepare, veja qual que é as matérias que vão ser trabalhadas, né? Estude, levante esses pontos. Se tiver, por exemplo, nesse processo seletivo, a presença de uma banca que você vai dar aula, veja, né, para essa banca, né, veja o nome dos professores, vai lá no currículo deles, dá uma olhadinha, vê quais que são as concepções que eles geralmente trabalham. Então, isso são coisas que interessantes para vocês fazerem. Né? Porque às vezes a gente chega lá e fala assim, poxa, eu vou lá, vou falar de educação musical, e aí, né, chega lá, eu me preparei e trabalhei, né, em cima de uma metodologia baseada no Dalcroze, no Willems e no Kodály, né? Esses três grandes eixos aí, né? Do início do século XX, final do século XIX, início do século XX ali, que são, né, meados até o meado do século XX, que fundamentaram aí, depois a gente tem o Suzuki e alguns outros mais adiante, mas esses três são importantes. Aí chega lá, você vai dar de cara com uma banca que os professores são, né, do John Painter e especialistas em John Painter e Swanwick, né? Então, quer dizer, às vezes você chegou, opa, peraí, ele fala muito, deixa eu ver o que ele escreve, o que ele pesquisa, né? Quais são os artigos que ele está trabalhando, os últimos artigos que ele publicou ali, qual que é o trabalho, né, do mestrado, do doutorado que ele desenvolveu, dá uma olhadinha lá no projeto de pesquisa, lá no Lattes tem projetos de pesquisa ou pesquisas, vai lá no projeto de pesquisa, às vezes tem lá, ele participa de grupo de pesquisa, dá uma olhada, dá uma lida lá, ver qual que é o viés, porque aí você já se prepara com uma aula para esse processo aí, tá? Então é importante, além de olhar, né, o contexto, né, você olhar, né, além de olhar as matérias, dá uma olhadinha no contexto que o pessoal vai estar ali para te avaliar qual que é a língua que eles falam, né? Então, isso é uma coisa interessante para fazer, tá? Que muitas pessoas às vezes se esquecem, falam assim, não vou me preparar, eu vou preparar de acordo com a minha formação. Só que você vai ser avaliado de acordo com a formação dos professores ali. E quanto mais você conseguir se contextualizar ali com o pessoal, melhor, porque aí eles vão falar, opa, peraí, esse candidato fala a nossa língua, geralmente são pessoas lá da instituição, e fala, opa, peraí, esse candidato, ele fala a nossa língua, as concepções são as mesmas, então
quer dizer, praticamente ele já está dentro do contexto aqui. Então, é um ponto fundamental para a gente poder se atentar, tá ok? Então, dá uma olhadinha, geralmente nos processos seletivos tem isso, eles liberam lá o nome dos professores, né, que vão participar da prova de banca lá, tá? Então, dá uma olhadinha, tá? Isso é importante, tá? Então, outro processo, além de trabalhar isso, desenvolver um cronograma de estudos também, tá? Então, você já viu mais ou menos o viés dos professores, viu o cronograma lá das matérias, mais ou menos você tenta o máximo possível juntar esse conhecimento dos professores, porque esses professores eles não estão ali avaliando soltos. E tem um motivo para eles estarem aqui. Eles estão afinados com o aspecto teórico, né, o aspecto contextual da instituição que está contratando, tá? Que tá admitindo aí pesquisadores ou músicos, ou professores, etc. Tá? Então, dá uma olhadinha, porque às vezes aqueles conteúdos que você vai trabalhar, você vai ver, opa, peraí, eu vou trabalhar a metodologia do ensino da música, mas sob a perspectiva de quem? Às vezes no edital não fala. Aí você vai na banca e fala, peraí, não, aqui eles trabalham muito o Python e o Swank, né? Então, quer dizer, aí você já começa a compreender o processo ali, tá? Então, né, ó, você já vai dando uma visualizada. Se for possível, né, se você não identificar, você já vai buscando e levantando essas informações para você. Estabelecer um cronograma de estudos, né, detalhado, para que você possa, ao longo desse processo de preparação, você consiga desenvolver aí, tá, uma possibilidade de estudar esses conteúdos aí, tá? Então, esse é um ponto fundamental. A gente tem que usar isso, porque muitas vezes eu já vi várias pessoas entrar para fazer concurso e se esquece desse detalhe, e aí na hora que chega lá, entra com uma concepção, né? Por exemplo, eu já vi um exemplo de uma pessoa que ela se preparou toda dentro do arcabouço teórico, aí não era na área da música, dentro do arcabouço teórico do Piaget, né? Processo de ensino-aprendizagem, né? Aquele aspecto da equilibração, desequilibração e todo o aspecto piagetiano. E chegou lá no dia da prova, os professores eram vigotskianos. Não, mas tem aproximações? Tem, mas são aproximações que às vezes não são tão próximas assim, tá? São até divergentes, né? Inclusive tem um livro, uma obra do Vygotsky, que ele questiona né, e contrapõe elementos das obras do Piaget, né? Então aí chega lá, deu zebra, né? A pessoa fala, putz, eu tô, né, perdido aqui, acaba ficando perdido, porque as pessoas, às vezes, né, a linha de pesquisa não é bem exatamente a que a gente está pensando. Então, fique bastante atento a esses elementos, tá? Dá uma olhadinha na possibilidade de, ao longo desse processo de preparação, incluir algumas revisões periódicas, então marca lá, né, de tal data eu vou estudar esse assunto, mas depois eu vou fazer uma revisão de pontos que eu estudei anteriormente, para que a gente não possa deixar, né, o prato parar de girar, né? Eu gosto muito daquela né, da metáfora da apresentação circense daquele artista que roda um tanto de prato, aí ele vai lá, o prato começando a cair ali, ele vai lá e dá uma giradinha no prato de lá e etc, né? Então é importante a gente, né, manter. Então às vezes tem que voltar um pouquinho e dar uma relembrada em alguns assuntos ali para a gente poder deixar fresquinho todo o material que a gente está estudando. Tá? E aí definir prioridades, né? Foque mais tempo nas matérias que a gente tem mais dificuldade, que você tem mais dificuldade, tá? Mas não negligencie as demais. Tá? Então, mas é importante que, peraí, nossa, vai cair alguma coisa relacionada à harmonia, né? A quatro vozes. Opa, peraí, eu tenho um pouco de dificuldade, eu, né, não lembro muito bem.
Então, dá uma olhada, vai atrás desse material, dá uma consultada no que você já estudou e vá atrás de outras possibilidades, né, de ampliação aí, o quanto você puder fazer esse aspecto. Então, importante dar uma olhadinha nesse ponto. Tem alguns educadores que eu não vi, porque a corrente da minha graduação não foi muito focada nesses, foi focada mais no Suanic, no Williams, etc. Eu preciso dar uma olhadinha na metodologia Suzuki, porque os professores lá trabalham, a instituição trabalha, às vezes, dentro dessa perspectiva, então deixa eu dar uma olhadinha. Então, às vezes, foca um pouquinho mais para você, né, se atentar aí a esses aspectos, certo? Qualquer dúvida, é só dá um toquinho aí, gente. Tá? Então, vamos lá. Bom, estudo teórico e prático, né? Então, fazer leitura, importante, mas não só leitura, fazer resumos, né? Estude a teoria e faça resumos ou fichas para revisar posteriormente. Então, quanto mais você puder trabalhar dentro dessa perspectiva, melhor, né? Ler é legal, é importante, né? Mas fazer resumos, montar mapas, né? Mapas mentais, né? Acho que é fundamental, né? Tem algumas pessoas, aí eu acho que é interessante a gente tentar identificar as nossas inteligências múltiplas, né? Segundo Howard Gardner, que é um pesquisador da área da cognição, da aprendizagem, nós temos várias inteligências, todos nós temos várias inteligências, tá? Só que cada pessoa tem desenvolvido algumas e nem tanto outras, tá? Então, tem algumas pessoas que têm mais desenvolvida a inteligência, né, musical, auditiva, tem outras que têm um desenvolvimento maior da inteligência linguística, tá? Outros da lógico-matemática. Então, é importante que a gente tente identificar quais que assim, a gente mais tem desenvolvido. Por exemplo, eu tenho muito desenvolvido a parte auditiva. Então, eu gosto muito de, às vezes, fazer um resumo e colocar o próprio computador para ler para mim em voz alta, ou eu mesmo leio e gravo em voz alta o que eu tô lendo, para depois eu escutar, né? Quando eu escuto, eu apreendo melhor. Então, tem algumas pessoas que têm mais facilidade no aspecto auditivo, tem outras que têm mais facilidade no aspecto visual, de leitura, tem outros que têm mais facilidade no aspecto esquemático, né, que é mais espacial, que existe uma inteligência espacial. Ele gosta de fazer, né, aqueles mapas mentais, de colocar um conceito aqui, aí você puxa aqui, tá ligado a esse outro conceito, que vai nesse autor, sabe? Montar um mapa mental. Tem gente que gosta, que aprende melhor, que guarda melhor dessa forma. Então, veja, tente descobrir qual que é a sua inteligência e qual que é o seu perfil de aprendizagem, tá? Então, estou destacando aqui, né, três perfis que eu acho interessante para a gente poder investigar aí, né? A auditiva, a esquemática, que é essa espacial, que é com mapas mentais, e a de leitura mesmo, né, a linguística. Existem outras possibilidades? Existem, mas essas já são bem interessantes. E aí você vai dar uma olhadinha, mas às vezes, quem sabe você fala assim, poxa, eu vou fazer duas porque uma reforça a outra. Pode ser, tá? Então é importante trabalhar dentro dessa perspectiva. Resolução de questões, né? Então pega provas anteriores e questões de concursos similares e começa a resolver essas questões, né? Acho que isso é uma coisa interessante, né? Depois vê lá se tem o gabarito para trabalhar essas resoluções de questões, né? Nós aqui no Uni, a gente vai, agora mais adiante, a gente vai disponibilizar um ambiente para trabalhar isso com os alunos que estão para se formar, tá? Nesse período aí. Então, aí é uma coisa que a gente vai manter isso daqui para diante. Então, na hora que estiver chegando mais próximo da formatura, quem for formar aí nos próximos um ano aí, né, mais ou menos 6 meses a um ano, a gente vai disponibilizar esse ambiente aí para preparação aí, tá? Realizar simulados, tá? Regulares para testar os conhecimentos e também a resistência, tá?
Então, é uma coisa fundamental, a gente pegar e falar assim, não, beleza, eu vou estudar, mas de tempos em tempos eu vou fazer um simulado, ou seja, a prova vai ser no domingo, de tal hora, beleza. Tal domingo eu vou fazer pegar um simulado desse e vou fazer da mesma forma, vou ficar ali quietinho, o celular vai ficar do lado de fora, vou me trancar ali, vou fazer essa prova e eu tenho tal tempo a tal tempo e faz até o gabarito. Tem que ter o tempo para passar no gabarito também. Tá? Então, isso é algo fundamental. Se a gente puder treinar o fazer a prova, né, melhor ainda. Não deixa para descobrir como é fazer um concurso no dia do concurso. Tente fazer esse processo de falar, não, agora vou simular um concurso mesmo. Então, vou ficar ali dentro, avisa para o pessoal da casa aí que, ó, nesse horário, não adianta nem para cair o mundo ali fora que eu estou fazendo um simulado de concurso, então não estou para ninguém, né? Então, acho que isso é importante, né? A gente poder trabalhar dentro dessa perspectiva. Vamos ver aqui. Técnicas de revisão ativa, a gente, né, utilizar técnicas com a prática distribuída, revisões com intervalos regulares e autoexplicação, explicar o conteúdo com as suas palavras, né, seja escrita, seja em forma esquemática, de mapa mental ou de outros esquemas aí, né? Fluxograma, por exemplo, também é uma outra técnica interessante para trabalhar esses esquemas. Ou, né, gravando vídeo, você pode gravar um vídeo ou gravar um áudio e você está explicando aquele conteúdo para depois você ouvir. Isso é fantástico, é muito importante. Aí veja qual dessas modalidades é melhor para você. Tá? Então aí, se for auditivo, grava e deixa os arquivinhos das gravações até para você ouvir depois, você mesmo falando, que aí você consegue reativar a sua memória naqueles conteúdos, né? Como você que explicou no áudio, depois você ouve e você consegue relembrar, e isso é super interessante se a sua facilidade for maior na direção da inteligência auditiva, tá? Então, fazer esse processo é fundamental. Se o seu viés é mais voltado para a espacialidade, para mapas mentais, para fluxogramas, crie esses fluxogramas, esses mapas e deixe guardado para depois você sempre estar trabalhando essa revisão, né? Você vai revisar uma coisa que você já fez, que você desenvolveu ali, que você fez as conexões. Então, isso é bem interessante para poder trabalhar, ok? Então, não deixe de se organizar e fazer esses materiais, organizar esses materiais. Não deixa a coisa solta, não. Tem que, né, montar mesmo um material ali que você vai desenvolver e fazer essa revisão. Bom, outro elemento importante, tomar sempre cuidado com a saúde física e mental. Tá? Fundamental trabalhar a alimentação e exercícios, né? Então, a gente fala assim, poxa, eu vou fazer concurso, vou me preparar, então eu vou parar de fazer ginástica, eu vou parar de fazer caminhada, né? Ou eu não faço mesmo, então não tem problema. Não, gente, importante, fundamental para a gente poder trabalhar a saúde mental e a próprio conceito, contexto da cognição ali, é importante que a gente mantenha uma alimentação balanceada e, sobretudo, praticar exercícios, né, atividades físicas regulares, tá? Então, às vezes, fazer essa preparação e depois guardar um tempinho e falar, não, agora eu vou dar uma caminhada. Sai de casa e caminha e volta, né? E esse ponto é importante. E se auto-perceber também no aspecto do seu desgaste, do seu desgaste mental, tá? Então, quando for preciso, durma bem, né, e descanse, e na hora que estiver estudando, às vezes, chega um ponto que às vezes fala, poxa, não estou conseguindo mais concentrar. Dá uma descansada, vai fazer alguma coisa, aproveita, faz uma caminhadinha, volta. Então, esses são pontos importantes, né, para a gente poder trabalhar aí, né. Uma vez eu fui num workshop do guitarrista americano, super legal, e ele tinha uma técnica de estudo, que ele falava, ó, eu estudava, quando eu era mais novo, eu estudava na parte da manhã, a parte da manhã toda, tal, bem sistemático, almoçava,
E aí ele falava, ó, e eu dava uma dormidinha. Aí o pessoal ria, falou, não, mas não ri não, não. E essa dormidinha não era dormida que eu ficava dormindo, não. Eu fazia uma cesta mesmo para descansar minha mente, para depois voltar. E aí ele começou a perceber que esse descanso, né, bem definido ali, né, não era uma coisa que ele deixava solto, bem definido, ele conseguia, né, um rendimento depois melhor na hora que voltava. Eu acho que às vezes não dá para estudar o dia todo, né, então vou marcar aí 1 hora por dia para estudar aí ao longo da semana. Né? Às vezes dá um intervalinho de 20 minutos, de 10 minutos, 15 minutinhos entre uma parte e outra ali, para poder dar uma relaxada na cabeça também, tá? Então, técnicas de relaxamento, dar uma meditação, tem gente que gosta, respiração profunda, existem outras técnicas para controlar e trabalhar a ansiedade e também desenvolver o aspecto do descanso, do esforço mental que a gente está fazendo. Tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, eu acho que uma coisa interessante é trabalhar a engenharia reversa em questões de concurso. Eu já falei sobre as questões de concurso, mas é interessante dar uma olhadinha na engenharia reversa, porque às vezes você fala, poxa, mas essa questão de concurso está difícil, eu nem estou achando aonde que está esse conteúdo. Dá uma olhada e faz a engenharia reversa. Pega lá a resposta e começa a pensar, oh, peraí, mas por que a resposta é essa? Então, procura pesquisar, veja, né, aqueles pontos que estão sendo colocados, vai na internet, vai, às vezes na própria questão tem a referência, né, várias questões hoje em dia de concurso, eles colocam, né, o comando, colocam ali as assertivas, né, para a gente poder julgá-las, depois coloca as possibilidades. E geralmente esse comando, esse texto inicial, né, às vezes nem é comando, é um texto inicial para contextualizar. Ele é baseado em uma pesquisa, num livro, numa tese, numa dissertação, num artigo. Então, e aí tem lá a referência bibliográfica, vai atrás daquela referência. Tá? Então, fazer essa engenharia reversa com questões de concurso. Dá uma olhadinha nas questões, vê, tenta fazer sem olhar no gabarito, depois você confere no gabarito para ver se você acertou. E aí o porquê, aí você vai tentar investigar, se você não acertou, o porquê você não acertou, né? E aí dá uma olhadinha para fazer esse processo, né? De reverter esse estudo dessa questão em si, certo? Então, outro ponto que eu acho fundamental. No dia da prova, aí é importante separar os documentos necessários, os materiais permitidos aí, né? Sempre faça isso tudo na véspera, tá? Não deixa para fazer no dia, não. Ah, não vou fazer amanhã, a prova vai ser de manhã, aí eu acordo mais cedo e separo. Não, gente, já deixa tudo separadinho, tudo certinho, né? Um dia antes, você dormir, para sua cabeça não ficar pensando, né? Não só no concurso, mas pensando nessas outras coisas, né? Nesses, nossa, eu tenho que separar ali a minha caneta, ver qual que é a caneta, né? Leva uma caneta sobressalente, se for possível, né? Se for permitido também. Leve a barrinha, é permitido barrinha, né? Veja aí o esquema, como é que funciona o celular ali, né? Se pode ou não pode levar, mas se ele pode levar, tem que deixar num local específico. Veja, né, quais são os pontos. Preciso levar alguma coisa para comer, né? Água importante, se hidrate, né? Fundamental. Então já deixa separado tudo isso um dia antes, tá? Esses elementos, tá? Um dia antes, para você ficar mais tranquilo com relação a esse aspecto, tá? Pontualidade, né? Isso é fundamental, né? Chegar no local da prova com antecedência, não deixe para chegar no local da prova, né, em cima da hora ou para chegar, né, com a pontualidade britânica, não, aí tem que ser antecipado mesmo, tem que chegar antes, tá? Então é importante chegar antes, veja aí o caminho, quais são os ônibus, né, dá uma olhada, né, ou o que você pode, né, já dar uma olhadinha no caminho, de como é que funciona esse processo aí.
Estratégia durante a prova, comece pelas questões que você sabe e deixe as mais difíceis para o final. Essa é uma estratégia que eu gosto, porque aí a gente gasta e elimina o mais rápido possível questões que a gente já tem facilidade, porque é mais fácil da gente acertar. Se a gente ficar queimando, aí é uma estratégia minha, se a gente ficar queimando o neurônio em questões que a gente tem mais dificuldade, na hora que for fazer as que tem mais facilidade, você já está cansado. Então, a chance de você errar essas que você poderia acertar com mais tranquilidade, né, você às vezes perde, tá? Então, importante fazer isso aí, controle o tempo para não ficar sem tempo para fazer as respostas, então é importante marcar o tempo. Falar, opa, peraí, por isso que é importante dar uma treinadinha na prova antes e dar uma olhadinha, dar uma cronometrada, o quanto tempo você gasta para passar no gabarito, tá? Então é importante ver esse aspecto do gabarito, porque aí você fala assim, a prova termina tal hora, beleza, então vou fazer até tal hora, bateu a hora lá, acabou, o pessoal vem tomando as provas, porque aí eu não passei no gabarito, né, já aconteceu isso comigo, né, eu fui fazer uma prova, e aí eu deixei para passar e fui passar correndo no gabarito, e chegou no final, eu até errei, na hora de passar no gabarito, errei, aí errar no gabarito, né, pode ser desclassificado, né, geralmente né? Então, controle esse tempo aí e preveja esse aspecto também na hora das suas simulações, tá? Então, eu acho que o ponto fundamental para se preparar é ter persistência e disciplina, né? Ou seja, consistência, mantenha a disciplina nos estudos, né, nas suas estratégias, você tem que manter essa estratégia aí, mesmo nos dias em que estiver mais cansado ou desmotivado, né, vamos fazer, vamos esforçar, porque vale a pena. Aí, se não der para passar nesse concurso, não tem importância. Né? Todo concurso é uma experiência e você está se preparando e depois tem outro. Né? Você vai achando outro aí, né? Na sequência. Adaptação. Esteja sempre preparado para ajustar seu plano de estudo conforme necessário, com base nos resultados de simulações e autoavaliações. Então é importante sempre ficar olhando para como você está se desenvolvendo, né? Principalmente na hora de fazer os simulados aí que você vai trabalhar, né? Dá uma olhadinha e falou, peraí, aqui eu não consegui fazer isso, essas questões aqui eu senti muita dificuldade, eu errei. Então, aí você readapta, peraí, eu preciso estudar mais esses conteúdos, porque eu errei muito essas questões aqui. Então, isso é importante poder trabalhar aí, ok? Então é isso, gente, tá? A ideia básica é essa da nossa palestra aqui, tá? E eu espero que a gente tenha conseguido mostrar alguns pontos importantes aí para essa preparação, né? Dando algumas dicas, né? Não é impossível a gente fazer tudo, trabalhar todos os elementos numa palestra assim, mas eu acho que deu para trabalhar algumas estratégias bem interessantes. Alguma dúvida, algum ponto, né, que vocês queiram que eu aprofunde ou que eu repita, ou que não ficou claro? Tranquilo? Beleza, gente. Tudo Foi tranquilo, ótimas dicas. Muito bom, muito obrigada. beleza, Francilene. Show de bola. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é meu poder compartilhar um pouquinho dessas reflexões aí, né? E uma coisa muito importante, pessoal, né? Lembre-se sempre, a gente aprende e a curva de aprendizagem, geralmente, que a gente tem, é uma curva que, às vezes, né, demora mais para dar os resultados, mas com afinco, com persistência e com consistência, né, com um processo regular de estudo, esse processo de aprendizagem ele tende a subir exponencialmente, né? Porque depois vocês dão uma olhadinha, né? Curva de aprendizagem. Vocês vão ver lá que ela começa, né? A gente gasta mais tempo para aprender menos coisa no início. Chega mais para frente, quando a gente vai se desenvolvendo mais dentro de determinados assuntos, essa curva ela vai embicando, a gente gasta menos tempo para aprender mais coisas, tá? Então a curva de aprendizagem ela tem essa característica aí. Então, para que a gente possa trabalhar essa curva de forma consciente, né?
tempo e persistência são fundamentais. Mesmo que você fale, puxa, mas não, parece que não está entrando esse negócio na minha cabeça. Não, vai, persiste. Né? Tenha disciplina, todo dia um pouquinho, vale mais do que o fim de semana inteiro estudando, tá? Se você separar todo dia um pouquinho ao longo da semana, a sua mente, o seu cérebro, o seu aspecto cognitivo e as que a gente vê nessa curva de aprendizagem, ela fica mais potencializada para aprender do que você falar, não, vou estudar fim de semana o dia inteirinho, né? Vale muito mais, tá? Beleza. Né? Olha lá, o Éder está aqui falando, né? Que ele está pedindo para liberar o credenciamento lá no EV para quem fez a inscrição, tá? E aí vocês, né, por favor, aguardem lá no EV para quem estiver assistindo do EV, tá? A comunidade externa, tá? Os que não são alunos do curso aqui, quem quiser, né, vai lá no EV, vai ter o botãozinho para fazer a inscrição lá também, tá? Pedro colocou, onde pesquisar questões de simulados anteriores, no próprio Google ou em sites específicos. A gente tem alguns sites interessantes, tá? Ó, tem alguns sites que mostram aí, né, questões de concursos, né, tem provas inteiras que trabalham dentro dessa perspectiva, e tem as provas do ENAD, tá? Dá uma olhada aí, pesquisa no Google aí, ENAD, música, e aí você vai ver que tem provas, as provas do ENAD são muito dentro do aspecto do concurso, tá? Então elas sempre trabalham dentro dessa perspectiva de concurso. E aí a prova do ENAD, ela é focada para a área, né, de determinado assunto, né? Então, né, tem lá da música, né? Então dá uma olhadinha lá, tá? O credenciamento já está liberado lá no EV, pessoal. Para quem estiver assistindo por lá, pode entrar lá para fazer o credenciamento, né? Né, então dá uma olhadinha nessas provas aí. A gente, né, tem que dar uma garimpada, mas essa do ENAD, clica lá, ENAD, né, música. E aí você vai cair no site do MEC e você vai ter esse esquema. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu já ponho para vocês. Lá, ó. É isso mesmo. Se você colocar ENAD música, tá? Você tem aí, né, primeiro resultado que apareceu para mim aqui foi uma das provas do ENAD, e aí as questões são questões feitas na perspectiva de concurso, tá? Então, geralmente, é dentro dessa perspectiva aí, tá? Só digitar ENAD música no Google. Você vai cair na prova de 2014, aqui pelo menos eu caí aqui na prova de 2014, e aí tem todas as questões, né? Depois você dá uma pesquisadinha aí, tem no próprio site do INEP, tá? As provas do ENAD anteriores, e lá tem os gabaritos. Inclusive, tem os gabaritos das questões fechadas e das questões abertas, com as respostas esperadas, tá? Então, acho que é legal também dar uma olhadinha aí e visualizar esse processo aí, tá? Não se esqueça de estudar também as questões abertas, tá? Então, no caso de música, eu sugiro isso. Dá uma pesquisada, mas vai lá no site do MEC, né, do ENAD, escreve lá música, você vai achar as provas e as questões, tá? Eles sempre ficam disponíveis lá, as que já passaram, né? Então, vale a pena, são provas fantásticas lá, porque, né, você vai estudar os conteúdos, né, desenvolvidos aí dentro desse contexto que a gente está visualizando aí, né, que é a área de formação específica. Tá? Então, é legal. Tá? Tem um concurso ou outro, por exemplo, teve um concurso aqui dos conservatórios estaduais, né, aqui em Minas Gerais, que teve todo esse aspecto aí de dar aula, de estudar questões musicais, mas teve uma questão, uma parte da prova que foi de matemática, lógico, matemática. Então, dá uma olhada, às vezes não tem no ENAD aí, mas aí dá uma olhadinha, veja o que vai cair e procure, né, questões relacionadas a esses aspectos aí, tá?
Então é importante, às vezes, buscar, né? Por incrível que pareça, caiu matemática na prova de música aí, né? Inclusive, teve alguns colegas que, infelizmente, né, não conseguiram passar porque menosprezaram a matemática, eles só sabiam tudo, mas na matemática zerou e aí deu zebra, né? Então, tem que ficar atento aí, ok? Show de bola, gente. Pô, prazerzaço estar com vocês aí, tá? Eu gostaria, né, de desejar aí para vocês aí bons estudos, né? Boas preparações aí para quem for fazer concurso, né? E um bom descanso também, porque agora a gente está chegando no final de semana aí, para quem não for tocar, não for trabalhar aí, né? Porque na área da música já sabe como é que é. Ah, desejo aí um bom descanso e um bom trabalho para quem for trabalhar aí. Valeu, gente. Um abração. Amanda, Sirena, Claumene, Francirene, João Batista, Nayara, Pedro. Valeu, gente. Um abração aí. Obrigada. Valeu, gratidão aí. Um abraço. Até mais. Ótima noite.